Bom dia. Bom dia. Esperar o pessoal, que hoje o domingo está agitado. Bom dia a todos. Bom dia. Um ótimo domingo. Agradecer que a casa está cheia. Algumas pessoas eu nunca vi, então bem-vindos, tá bom? É muito bom a gente ver a casa assim, né, André? O coro é maior, né? Pessoal, agradecer então primeiramente o Alexandre pela presença. Hoje o tema da palestra vai ser a porta estreita. Já conseguimos passar, né? Vamos ver o que você... Aí tá chegando mais gente. Já também. Vamos abrir, ó. Então vamos entender também o que significa esse significado da porta estreita, né? E para aqueles que não conhecem como funciona a casa, ou o que a gente faz por aqui, vou passar alguns recadinhos principais, tá bom? O primeiro deles que a gente tem é em relação ao nosso projeto Luz e Vida. A Silvana está aqui na frente, se vocês tiverem alguma dúvida também. Mas é um trabalho que o pessoal faz de final de semana, né? Dessa vez a oficina é colar de crochê. Então é bacana porque é uma tarde de um sábado bem harmoniosa, bem bacana. O pessoal aprende, né? Então basta vir, se inscrever e chegar aqui para fazer, tá bom? Já tiveram vários trabalhos, né, Silvana? Então elas vão mudando a oficina de acordo com o tema e de acordo com as datas também comemorativas, tá bom? Então só não esqueçam aqui do WhatsApp ou da Silvana, tá bom? Para falar com ela. E outro recadinho, a gente sempre lembra, junto com a União, a gente faz um trabalho aqui no entorno de ajudar as pessoas que têm necessidade. Então se vocês tiverem algum item sobrando em casa, ou até mesmo que possa contribuir, ou até mesmo a cesta toda, a gente junta e vai fazendo a arrecadação e entregando aqui para as pessoas cadastradas, tá bom? Lembrando que a gente também tem grupo de estudo, né, Durval às quintas-feiras às 7h30. Então, se vocês também tiverem interesse em conhecer uma vez no dia, ou como que é, vem aqui às quintas-feiras, é um grupo bem bacana, né, então, só chegar e participar. Isso, então o pessoal está seguindo aqui o Livro dos Espíritos na ordem, né? Na ordem mesmo do livro. Então acho que é bacana para a gente também não esquecer da doutrina, dos ensinamentos também do Pentateuco, né? Lembrando então que a gente faz a prece de abertura, a prece cantada, a palestra, e eu vou chamando vocês depois para o passe, aos pouquinhos a gente volta para fazer o encerramento, tá bom? Então só para a gente não se dispersar na hora de ir embora depois da palestra, tá bom? Então pedir para todo mundo fechar os olhos. E a partir desse instante, vamos por alguns minutos deixar as preocupações mundanas um pouquinho de lado. Vamos nos conectar a Deus, a Jesus, agradecer aos irmãos e amigos espirituais que ao longo da semana estiveram e ainda estão preparando esse lar para nos receber e que as palavras que ouviremos hoje nos orientem na escolha do melhor caminho, que tenhamos muita fé, perseverança e, acima de tudo, atitude para vencer as vicissitudes do nosso dia a dia, não nos esquecendo dos ensinamentos deixados por Jesus e também da base de estudo, que possamos aprender e colaborar uns com os outros, e que ao longo da semana possamos dispersar essas sementes do bem. As pessoas que estão ao nosso dia a dia, à nossa volta, também conosco. Muito obrigado e assim seja. Quanta luz nesse descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Que Deus nos envolva nessa manhã para que a gente possa interagir com as energias que vêm do alto, expandindo o nosso perispírito, buscando recursos materiais até da espiritualidade e ampliando a nossa capacidade de percepção do mundo espiritual para que a gente possa ouvir os bons conselhos dos parentes que já partiram, dos mentores, daqueles que caminham conosco, para que a gente possa não só assimilar bem a palestra de hoje, mas também interagir com o pensamento deles para nos ajudar na solução dos problemas, nas decisões. Afinal de contas, a gente não consegue caminhar sozinho aqui na Terra. E que essa interação de energias nos faça uma falange, para que a gente possa trabalhar à noite, saindo dos corpos físicos, né? E se reconhecer lá no plano espiritual, sabendo que a gente está no mesmo caminho, trabalhando, trabalhando e trabalhando. Que assim seja. O tema dessa manhã é a porta estreita, e esse é um dos temas de maior profundidade que nós temos nos evangelhos. Ele não é repetido várias vezes. E Joana de Ângeles é o nadar de braçada para ela, porque nas séries psicológicas que ela tem, esse é um assunto que trata de autoconhecimento. É um assunto que faz você, obriga você a escancarar você com você mesmo, olhar frente a frente. E o principal é reconhecer suas sombras. Mas, antes disso, é importante a gente lembrar que a gente está nessa fase de transição, e que a gente não vai cansar de falar disso, porque é uma fase curta na eternidade, mas longa para nós que estamos aqui encarnados, porque são anos finais dessa transição entre planeta de provas e expiação e planeta de regeneração. Nós não conhecemos ainda o planeta de regeneração, nós não estivemos lá. A gente já veio de mundo primitivo, passamos para o mundo de prova e expiação, talvez até estivemos num planeta em transição, mas não conseguimos continuar lá, porque aqui estamos, num planeta de prova e expiação. E essa fase que vem nova aí é uma novidade para a gente. Mas assim, promete ser para nós uma fase de alívio, porque se hoje predomina 70% de maldade e 30% de bondade, esse planeta que a Terra vai se tornar agora é o oposto exatamente. É só 30% de maldade ainda nas pessoas e 70% de bondade. Então a gente já consegue imaginar sociedades completamente recompostas e reestruturadas, a economia totalmente diferente do que a gente tem hoje, política nada a ver com o que é hoje, a meritocracia vai ser muito mais importante lá para frente, como já é nas cidades espirituais. A gente imagina que a educação e a própria saúde nossa, muito mais doença psicossomática e pontual, nem tem a ver com as nossas atuais, do que as doenças físicas que a gente já começa a solucionar todas, ao ponto de a gente já conseguir construir pele, já estamos conseguindo construir fígado, e a gente está começando a compreender os neurônios como nós nunca compreendemos, ao ponto de daqui a um momento a gente também reconstrói partes de cérebro ou talvez ele inteiro. Então, as doenças físicas, elas já estão no fim. Não vai ter mais espaço para as reencarnações de acerto com relação a um passado muito delituoso e que precisa das deformidades ou os problemas relacionados ao cérebro, que aqui esse planeta não vai mais comportar esse tipo de reencarnação. Como já não comporta mais os vingativos. Os vingativos não conseguem mais reencarnar na Terra, porque praticamente o corpo deles desfaz na situação que está. Com exceção de alguns locais muito restritos do planeta, onde eles podem ser belicosos e bastante agressivos, porque ainda o corpo sustenta, mas a maior parte do planeta já não sustenta mais. Lembremos que sempre as tribos e os lugares mais afastados, onde a civilização nem tem contato muito com os povos que lá habitam, eles ainda conseguem ser como eram nos planetas primitivos, mas a Terra não comportará mais isso.
E nessa fase de não comportar mais, que são poucos anos que nós temos, eu ouso dizer, inclusive, que para a maioria de nós aqui esta é a última encarnação na Terra, e se nós conseguirmos estar aqui, a gente reencarna novamente, mas se não, se a gente não tiver adequado, aqui a gente não volta mais, porque não tem mais tempo. É para voltar para o planeta Terra, porque logo ele age a regeneração. Então, se esta é a última vida, nós não temos nada a perder em colocar tudo agora que nós temos de conhecimento em prática. De definitivamente a gente deixar de lado os sonhos e desejos, porque a vida aqui na Terra é tão rápida, e para a maioria de nós que já passou de 20, 30 anos, mais rápido ainda, porque nós estamos mais perto do lado de lá do que do lado de cá. Então é tão rápido, não justifica mais a gente querer ainda segurar as coisas e guardar isso e aquilo. Não tem sentido mais a gente brigar com outras pessoas, entrar em disputas por causa de dinheiro. Não tem sentido mais nenhum. Chegou a hora da gente ter a fé viva realmente. Aquilo que parece que se eu não lutar eu vou faltar, não acreditar nisso, porque sempre quando a gente abre mão das coisas, Deus, por meio da espiritualidade, nos atende, nos socorre e colocou em prova a nossa capacidade de abrir mão, a nossa capacidade de ser humilde, de ser altruísta. Essa não é a hora mais para a gente continuar sendo o que nós somos. Bom, se nós estamos então numa fase de profundas transformações, nada mais justo do que a mensagem de Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14, sobre a porta estreita. Porque se a gente recorrer a essa passagem, é o seguinte, ela começa assim: buscai a porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta da perdição, e a maioria escolhe ela. Mas a porta estreita, ela é de pouco espaço, mas ela conduz à verdadeira vida. E esses, a maioria nem encontra. Ele não fala assim que procura, que entra. Ele fala que nem encontra. Então existe uma distância ainda para a porta estreita. Porque se fosse mais fácil, a gente imaginaria, tem uma porta larga aqui e uma porta estreita, uma do lado da outra. Eu escolho na hora. Mas para os de porta estreita, nem encontra ela. Então ela não é tão fácil de encontrar. A larga está escancarada. A estreita está escondidinha em algum lugar. Isso mostra que nós temos um caminho ainda a percorrer para a gente poder achar a porta e depois decidir. Porque ainda quando a gente acha a porta e decide, a hora que abre a porta e vê que é apertadinho, muitas vezes a gente volta atrás. Mas pelo menos nós cumprimos uma etapa, chegamos até a porta. Porque Jesus deixou claro que a maioria nem chega até ela. E aí nós temos uma frase de Jesus também em Mateus 7, um pouquinho antes desses versículos, que ele fala: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E veja que são três condições diferentes. E que, aliás, é dos últimos capítulos lá do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. São três condições diferentes que caracterizam três grupos de pessoas diferentes. Primeiro, buscar e achareis, é para a maioria. Não sei onde está, mas eu vou ter que me esforçar. É diferente do bater e abrir-se-vos-á, porque eu já estou em frente à porta. Agora só resta eu tomar a iniciativa de bater nessa porta para poder depois olhar para lá dentro e ver se eu quero entrar. O pedir e obtereis é para pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque quem sabe pedir? A maioria das vezes a gente pede coisa que não deveria. A gente pede coisa que é a facilidade. Que esse é o grande problema nosso na atualidade. Querer resolver as coisas de forma muito rápida, muito fácil, no nosso tempo. Mas só que o tempo de Deus ele é bem diferente. O tempo nosso é Cronos, o tempo de Deus é Kairos. São dois tempos distintos, e os gregos compreendiam isso, porque eles tinham duas palavras para designar tempo. Tanto que o nosso é Cronos, que tudo do nosso relógio é em cima de Cronos, né? A cronologia, o cronômetro, está tudo relacionado com o nosso relógio. É o tempo medido, né? É uma sucessão de fatos que acontece. Entretanto, o tempo Kairos, o tempo de Deus, ele é o momento certo. A definição dele é um pouco diferente. E o momento certo só pertence a Deus, nós não sabemos. Eu estou doido para que isso aconteça na minha vida, mas raramente as coisas acontecem exatamente no momento que a gente quer, ou pelo menos não todas, porque algumas às vezes a gente já está sentindo e quer e aí ela acontece, mas tem outras que a gente quer e não acontece. Por exemplo, uma doença quando ela surge, lógico, o primeiro impulso nosso, eu não quero ela, é o primeiro impulso, mas mesmo eu não querendo, ela ainda continua com a gente, e às vezes ceifa a nossa vida na doença, e a gente acaba partindo para outro plano. Então, mesmo eu querendo, desejando ardentemente, não conquistei. Porque o tempo não é o nosso. O tempo é de Deus. E esse tempo é muito diferente. Nós conseguiríamos sentir o tempo de Deus? Conseguiríamos. Se a gente fosse mais desapegado das coisas aqui da Terra.
Afinal de contas, nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós só estamos estagiando num tempo muito curto, inclusive, perto da eternidade, porque aqui nos permite, com a matéria, nos limitarmos, porque fora dela a gente não tem limite, nos limitarmos e interagir com as pessoas que lá no plano espiritual a gente evitaria a todo custo. E a pessoa aparecia, a gente desmaterializava daqui e materializava em outro canto. Agora, com o corpo físico, eu posso até querer fazer isso, mas eu vou ter dificuldades. O máximo que eu consigo fazer é atravessar a rua e ir para outra calçada. Mas eu não consigo desmaterializar daquele local. Então eu sou obrigado. E mais, Deus, na sabedoria dele, os casos muitas vezes difíceis, ele coloca como pai e filho, como irmãos, porque aí você tem menos opção. Pelo menos uma parte da sua vida você vai ser obrigado a estar ali, porque senão, se o seu pai te abandonar, você morre, você não consegue. E aí depois é uma decisão sua. Então, e ainda para sofisticar o caso, nós criamos toda uma relação dessa proximidade, que a nossa consciência fica extremamente pesada e a gente não se torna feliz quando a gente descarta aqueles parentes mais próximos, né? Às vezes de amigo a gente não fica com consciência pesada, mas com pais, não tem uma pessoa que seja feliz que não se relaciona bem com os pais, que descartou os pais. A vida nunca vai com felicidade, porque sempre tem um retorno da mente para aquela situação de não estar do lado, de brigar. A culpa é dele, mas ainda assim a consciência da pessoa que tomou a decisão é pesada, é sofrida, e ela nunca consegue superar as próprias mazelas. Afinal de contas, o núcleo familiar ele é o núcleo mais importante do nosso processo evolutivo. Se a gente tivesse que abrir mão de tudo para ficar com uma coisa só, obrigatoriamente, para aquele que procura a porta estreitinha, é a família. Se eu tivesse saído do centro e falar, não posso trabalhar no centro porque a família exige, é a família, não é o centro. Então, eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que se dedicam a trabalhos voluntários e ativamente, quase todos os dias. Mas se ela fizesse uma reflexão fria dela mesma, o que motiva ela de não estar em casa é a casa. Ela não quer estar convivendo com aquelas pessoas. Então ela entra em todos os trabalhos voluntários possíveis para ela poder se ver livre do maior compromisso dela. Então é fácil da gente saber qual é o maior compromisso. Basta ver aquilo que mais me incomoda, é aquilo que é meu compromisso. Porque a gente não veio para a Terra para curtir férias ou passeios ou diversão. Nós viemos só com o objetivo de resgatar o nosso passado, acertar dívidas. Não tem outro objetivo. E se o objetivo é esse, provavelmente, muito provavelmente, as coisas que nos incomodam são aquelas que nós precisamos experimentar e continuar. E mais, pode ver que as coisas que nos incomodam são as que nos perseguem. Eu tento livrar, mas sempre vem algo muito parecido. Eu tenho um pai alcoólatra, e aí eu saio de casa o mais cedo possível e caso com um alcoólatra. E aí depois eu separo, porque eu estou sempre jogando fora. Separo e meu filho se torna alcoólatra. Ou seja, eu tentei a vida inteira me ver livre da outra pessoa e eu sempre tive uma pessoa igual a ela constantemente. É o mesmo caso dos relacionamentos, dos namoros, né? Eu separo de uma pessoa extremamente ciumenta e quando eu começo outro relacionamento é extremamente ciumenta. E depois ciumenta e ciumenta. Porque o problema está na gente, não está no outro. A Deus coloca ao nosso redor todas as pessoas mais complicadas e difíceis porque elas são exatamente espelho do que nós somos. O problema dos outros é o nosso problema, porque aquilo que nós não temos problema não nos incomoda nos outros. Aquilo que nós já não temos mais não nos incomoda. O que a gente fala, eu odeio, eu detesto, nós temos. Tudo, e a gente escancara o que nós somos quando a gente profere frases desse tipo. Eu detesto gente assim, eu sou assim. Eu não gosto disso, eu sou assim. Gente desse jeito não serve para estar do meu lado, eu sou desse jeito. Porque Deus faz que as pessoas estejam para servir de espelho. Porque uma pessoa que não tem mais dentro dela, não incomoda ela. Ela não se incomoda. O outro, ele é bagunceiro, mas ela não tem a mania de limpeza ou de organização, não incomoda ela. Mas ela tem, Deus vai colocar bagunceiro mesmo. Porque lembra de Marta e Maria? Não é que a gente tem que viver na sujeira e na desorganização, mas tudo tem seu horário. Se eu for ficar dedicado só a limpar, eu acabei de desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo. E eu nem percebi que eu já me tornei uma pessoa doente. Agora, se tem o Jesus Cristo está na casa, a pessoa vai ficar limpando a casa, nunca mais vai acontecer aquela passagem de Jesus Cristo está na casa. Você larga tudo, a sujeira todo dia vai estar lá, você não vai ter saudade dela.
Porque você limpou aquela pia, ficou brilhando. Vira as costas para a pia para você ver se ela não está igualzinha. Parece que é Gremlins, né? Você jogou água, multiplica. Você virou as costas, está igualzinha. Então tem situações na vida que a gente tem que abrir mão das coisas. Tudo que nos prende nos limita. E a porta estreita é exatamente isso. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela faz, eu acho que é a reflexão mais fantástica para os dias atuais sobre a porta estreita, nesse livro dela, que é a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela sempre, Joana de Ângeles, trata de forma muito profunda e dentro da psicologia, que é o campo de atuação dela, um pezinho na medicina também, né? Mas ela trata com profundidade esse assunto. E ela fala que a porta estreita é uma simbologia para o autoconhecimento. A partir do momento que você passa a porta estreita, você está entrando dentro de si mesmo. E lá nesse caminho apertado, você vai ter que se confrontar com as suas sombras. E é difícil confrontar com sombras, viu? Qualquer pessoa que faz exercício tem dificuldade. Exercícios esotéricos relacionados com olhar a sombra sua, há dificuldades para isso. Porque a maioria das vezes a gente pega o nosso lado pior e joga debaixo do tapete. E na verdade está lá ainda, ele não saiu, né? Eu deveria ter educado aquela sombra para ela se tornar luz. Mas não, a gente vai guardando para lá e para cá e quer viver a vida dentro das situações instantâneas e deixando de lado de corrigir aquilo que é o mais importante, aquilo pelo qual nós viemos. Além das dívidas, nós temos uma série de sombras ainda a ser educadas. Falar que liberdade é a gente viver em plenitude dos nossos desejos, isso é ilusão. Liberdade é a gente não ficar preso aos nossos vícios. Isso é liberdade. A partir do momento que a gente se desvincula dos vícios, das paixões desenfreadas, aí a gente sente a liberdade. Hoje a gente não compreende. Porque uma pessoa, por exemplo, fala que ela quer ser livre. E ela, dentro do sexo, ela procura satisfação no sexo de todas as formas. Chega um momento que ela desenvolve um tédio destruidor na existência dela. Porque não é por esse caminho que ela vai encontrar a satisfação dos anseios maiores dela. Ela não percebeu que não é fazendo tudo que ela quer e que ela vai se tornar livre, mas aprendendo a dominar o instinto dela de querer estar sempre dentro da sexualidade ativa. Porque ela não nasce para sexo, ela nasce para ela poder desenvolver as habilidades que ela ainda não tem. E eu dei um exemplo, porque eu poderia dar o exemplo de alimentação, o exemplo de querer fugir dos problemas e usando drogas ou tabagismo, que são tantas formas de fuga de problemas. Esses todos nos amarram. Se desvencilhar dos vícios é a verdadeira liberdade. E a Joana de Ângeles, ela discute profundamente sobre as nossas sombras. E eu falei aqui de vícios físicos, mas os vícios morais são tão ou mais perniciosos do que os vícios físicos. Porque uma pessoa ciumenta, ela é uma doente. A gente às vezes tem a frase, um bom relacionamento tem que ter um pouco de ciúme. Não. Um relacionamento bom não tem nada de ciúme, tem confiança. Se não existe confiança, nem existe o relacionamento. E por que eu me vejo obrigado a estar do lado de uma pessoa que eu não confio? Não tenho obrigação nenhuma. Deus veio aqui e falou, vocês estão unidos para a eternidade? Não, porque o casamento ele é tão humano que com o passar dos anos ele passa por diversas roupagens. Ainda tem países no planeta ainda que você pode casar com várias pessoas. E no passado era assim. E veja que a nossa realidade não é assim. O divórcio era impossível há uns 60 anos atrás, 70, e hoje é uma coisa normal. Diferente da família, que é uma célula muito mais constitutiva e sólida. E essa sim a gente deveria batalhar. Agora, estar do lado de uma pessoa sem objetivo, não tem objetivo nisso, não tem um motivo para isso. A gente só tem sentido de estar do lado de uma pessoa se existe um objetivo em comum. Ambos se favoreçam, mas se só tem um favorecido, ou a pessoa tem uma dívida, ela percebeu que essa dívida é necessária ela estar do lado do outro para ajudá-la a crescer, mas ela tem que ter força para isso. Ou ela está se privando da possibilidade dela crescer. E aí não teria sentido ela estar do lado de uma pessoa que não tem nenhuma construção. Não separeis o que Deus juntou, nada tem a ver com o casamento humano, nada. Porque o casamento humano é uma convenção humana, terrestre. O casamento de Deus é muito diferente. São as almas que se unem pelo amor e isso é inalienável e isso não tem fim, é para a eternidade. Enquanto as pessoas choram e procuram auxílio
porque o parceiro ou a parceira separou e ele quer voltar. E fica chorando e repetindo a mesma coisa. E às vezes a pessoa vai até em níveis de cometer crime. Com a frase famosa, se você não for feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. É uma frase criminosa. Para o ato do crime falta um pouquinho só falta o ato mesmo. Porque já na alma já está a sensação do crime. Se não for feliz comigo, não vai ser com mais ninguém. Como assim? Quem é de quem? E a pessoa que se envolve num apego emocional desse, ela é tão materialista quanto aquele que rouba e desonesto que fica acumulando bens dos outros. É tão materialista quanto. Porque as pessoas, quando a gente ama uma pessoa de verdade, o que a gente mais quer nessa pessoa é liberdade. Eu quero que ela seja feliz. E ninguém é feliz sem liberdade. Ninguém. A pessoa quer fazer isso e aquilo, e eu não deixo. Falo, não, mulher minha, homem meu, não faz isso. E aí eu tolhi a liberdade da pessoa. E a outra pessoa, às vezes, para não entrar numa confusão, realmente acata. Só que uma mulher, eu vou falar do caso que é o mais comum, que geralmente é a mulher que abre mão. Uma mulher que cede, fala sempre sim, para aquilo que ela não é feliz, câncer de mama é certo. Câncer de mama é certo. Porque ela fica encruando aquilo e não é o que ela queria estar fazendo. E a maior incidência nas mulheres é o câncer de mama. Então, vai valer a pena? Porque de repente você coloca fim na sua existência, ou debilita demais a sua existência e não consegue cumprir aquilo para que você veio, por causa de um relacionamento que não é o adequado, ele não está sendo produtivo para ambas as partes. Então veja quão a porta é estreita, porque nós temos ainda um processo de autoconhecimento muito de ajuste. Nós só estamos aqui encarnados na Terra por causa do nosso jeito de ser, porque se a gente fosse de outro jeito, eu já não estaria mais aqui. Então o fato de estarmos encarnados na Terra significa, primeiro, que nós fracassamos no passado. Todos que aqui estão são fracassados, todos, sem exceção. Nós fracassamos e voltamos. E agora nós temos a oportunidade de não fracassar, porque nós tivemos uma outra oportunidade. Aquela lá nós já perdemos, e uma oportunidade perdida nunca mais volta. Né? É igual uma flecha lançada, acabou. Uma palavra que sai da boca nunca mais volta para a boca. A partir do momento que ela saiu, já não tem mais retorno. E uma vida perdida nunca mais tem retorno. Nós temos uma outra oportunidade. Mas lembremos a parábola dos talentos. Essa sempre é muito importante, né? Um recebeu 1, outro 2 e outro 5. O que recebeu 1 enterrou esse 1, não fez nada com ele. O de 2 transformou em 4. E o de 5 transformou em 10. Quando o de 1 foi argumentado, o que fez? Ele falou, fiquei com medo do senhor e guardei. Mas tá aqui o seu talento. Ele falou, não, mas eu dei o talento para você multiplicar, não para você me entregar o que você pegou. Falou, passa para o lado esquerdo e vai para o lugar de pranto e ranger de dentes. E o único talento que você tinha, esse vai ser tirado de você. Agora não tem mais nenhum. E aí aquele que pegou 5 e virou 10, ele passou para o lado direito e falou, ganhou mais 1, aquele 1 daquele outro lá foi para ele ficou com 11. E falou a frase famosa também, passa para o lado direito e um trabalho maior ainda lhe será confiado. Aquele vai ter que recomeçar. Esse está progredindo. Aquele que tinha um talento numa vida, não conseguiu fazer, a próxima não tem mais. Então, se agora eu nasci numa família que me daria o suporte para cumprir a minha missão, o meu trabalho de regeneração, e eu falhei, a próxima não tem a família ajudando. Agora eu vou ter uma família que é neutra ou contrária e eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então veja que quando a gente tem e não usa, a gente perde o que a gente tem. E aí tem que começar novamente numa situação mais difícil. É o caso, por exemplo, das pessoas que abusaram demais da inteligência e que depois voltam para a Terra com o cérebro totalmente danificado, ao ponto dele não conseguir nem se sustentar, porque ele não consegue concatenar a própria mente e o corpo dele. Porque usou mal, perdeu o que tinha muita inteligência. A inteligência está lá no espírito ainda, mas o cérebro não deixa funcionar. Então a pessoa, mesmo muito inteligente, vai passar uma existência sem uso. Então isso é muito importante porque é a lei de ação e reação, a palestra de ontem lá na União. Tudo que a gente planta, a semeia, a gente vai ter que colher. Se eu semeei espinho, obrigatoriamente eu colho espinho. Mas se eu semeei feijão, eu vou colher feijão. E se eu semeei e cuidei bem, eu vou colher 10 sacos, 100 ou 200 ou 1000. Depende do trabalho que eu tive. E aí isso daí é optativo. Pelo meu esforço, é que eu vou decidir se eu quero colher muito ou não. Mas o importante aí na história plantou feijão, colhe feijão. Obrigatoriamente a colheita vai ter que ser feita. Então assim, eu posso não plantar, se eu não quiser eu não planto. Mas isso é uma decisão minha. Mas a partir do momento que eu plantei, a colheita já está garantida. Então a gente tem que estar sempre
forte e firme. Hoje eu estou sofrendo, é consequência do passado, seja o passado desta ou de outra existência. Esse é o benefício do Espiritismo, né? Que nos ilumina com relação à possibilidade de contemplar outras vidas. Porque se nós estamos no Espiritismo, é que a gente já tem essa compreensão, cada qual no seu tempo. Essa é a nossa. Mas eu tenho que ser forte, porque se hoje está difícil, eu vou tentar plantar feijão agora para colher feijão lá na frente. Mas a colheita do passado eu tenho que fazer, eu não tenho opção. É óbvio que o amor cobre a imensidão dos pecados do mundo. O amor cobre a imensidão dos pecados do mundo. Isso é uma fase do livro de Pedro. Mas compete a nós se autoconhecer e praticar o amor. Porque sem praticar o amor eu não consigo minimizar o impacto da minha colheita. Como foi falado ontem, tinha um senhor que ele tinha cortado braços de pessoas e fazia isso por prazer, numa existência. E depois de muitas vidas, porque a gente só vai resgatar a nossa dívida quando a gente tiver aprendido o suficiente para resgatar. Ninguém faz um ato agora e colhe imediatamente. A gente colhe só quando está preparado para colher. É diferente da física nossa, de Newton, né? A terceira lei da física. A terceira lei da física, a reação é imediata à ação. No espírito, não. A reação tem um tempo de amadurecimento do espírito para acontecer. Portanto, é verdade que você tem uma pessoa que comete um crime e não vê um raio sendo lançado por Deus na cabeça da pessoa imediatamente, né? Ela triunfa ainda muitas vezes, consegue se safar. Entretanto, aquela colheita vai ter que ser feita. Isso é inevitável. Mas só no momento que ela estiver preparada para ela poder aprender com alguma coisa com aquilo lá. Então, esse senhor que cometeu esses delitos, na vida que ele estava mais preparado, ele reencarnou já com a propósito de perder o braço num acidente de trabalho. Uma máquina ia puxar o braço dele e ele ia perder o braço. Mas ele conheceu o Espiritismo e, por coincidência, foi o Espiritismo. Poderia ter sido a Igreja Católica, Evangélica, qualquer uma. Ele resolveu abraçar uma causa, escolheu o Espiritismo e trabalhava mesmo, de verdade, assim, com dedicação, até o limite das forças dele, dividia o trabalho, o tempo de trabalho e o tempo de dedicação ao Espiritismo da forma que ele podia, mas nunca deixando o Espiritismo em segundo plano, como a gente tem o hábito de fazer, né? Às vezes, quando ele está triunfando financeiramente, larga toda a religião e fica curtindo só o dinheiro. Estou tendo muito trabalho. Na verdade, está tendo muito dinheiro, né? É essa a verdade. O trabalho, todo mundo tem, né? Mas a pessoa, quando começa a ganhar, ela abandona tudo que é importante e acaba ficando secundário aquilo que é verdadeiro. Então, ele acabou abraçando de verdade, dedicando ativamente. Só que um dia no trabalho dele, uma máquina deu um problema e arrancou a ponta do dedo dele. E ele ficou tão triste, chateado. Ele não falou para as pessoas, mas internamente ele questionava, falava, puxa, eu trabalho tanto para o bem das pessoas, tenho um trabalho ativo com os humanos, de uma forma geral, e Deus permitiu que eu sofresse um acidente e perdesse um dedo, mas não deu muito tempo, já na casa espírita dele, no trabalho mediúnico, já comunicou um espírito falando, meu irmão, você perdeu um dedo, mas era para ter perdido um braço. Graças ao trabalho que você executa, sua pena foi minimizada. Agradeça. Ele nunca mais reclamou, porque ele percebeu que ele tinha que colher, mas não na medida do que ele fez, porque ele já aprendeu. O amor com a imensidão dos pecados do mundo. A partir do momento que a gente aprende, não tem mais o porquê de ser colher da mesma intensidade, mas compete a gente. E sem aquela coisa de Jesus, Jesus, porque gritar Jesus, Jesus não leva ninguém para o céu. Agora, trabalhar para ele, servindo, deixando o orgulho lá embaixo, que é o lugar dele. Ele não tem que ter lugar nem aqui, nem aqui, nem aqui. O lugar do orgulho é lá embaixo. Deixando o orgulho lá embaixo e servindo, sendo humilde, servindo a quem quer que seja. Quem a gente tem que servir? Quem Deus coloca no nosso caminho. Não é uma escolha nossa, ele é que sabe quem é importante. A gente é que tem que aprender a olhar e falar, opa, Deus colocou essa pessoa, tem alguma serventia. Eu tenho que ter, no mínimo, um relacionamento agradável. Eu posso não dar dinheiro para alguém que pede esmola, mas eu tenho obrigação de dar um sorriso. Eu tenho obrigação. Eu tenho obrigação de olhar no olho e considerar como um ser humano. Isso é obrigação, porque eu posso correr o risco de um pai ou uma mãe de uma vida anterior ser colocado no meu caminho como mendigo e eu destratar essa pessoa por convicção. Eu nem reconhecia que era um pai ou uma mãe, só que eu tratei igual eu trato todos, de forma ruim. E aí depois eu vou me arrepender muito. Porque, afinal de contas, as nossas convicções, as nossas certezas não valem nada aqui na Terra. Porque não tem, em absoluto, ninguém que tenha verdade total. Ninguém.
E se isso é verdadeiro, para que a gente luta por nossa opinião? Para que eu quero que a minha opinião prevaleça? E para que eu me afasto de pessoas que pensam diferente de mim? Afinal de contas, aquilo que me incomoda é o meu problema que eu tenho que resolver. Às vezes, estar entre pessoas que são diferentes de mim é a minha obrigação e meu dever. Porque você se afastar de pessoas é a coisa mais fácil. Nós fizemos isso a vida inteira. Eu não gosto da pessoa, eu afasto. Agora, estar no meio de pessoas que não são as pessoas que você gostaria, isso é para pouquíssimos. Só os que já encontraram a porta e abriram ela, a porta bem estreitinha. Porque a porta larga está cheia de gente que não suporta ninguém, que odeia todo mundo, que acha todo mundo chato, todo mundo insuportável. Essa está lotada de gente. Só que essa não dá acesso à vida verdadeira. Essa dá acesso ao que nós estamos acostumados. Isso daqui. A nossa vida aqui na Terra, a nossa vida lá no plano espiritual, na escuridão e procurando um caminho, não encontrando. Não há mais sentido para isso. Não há mais tempo, na verdade. A gente precisa definitivamente procurar em nós as nossas sombras e começar a trabalhar com elas. Tudo que nos incomoda na existência são os caminhos que nós precisamos percorrer. Nós temos que aprender a percorrer esse caminho. No que adianta eu reclamar que eu não consigo me encaixar em nenhum lugar se eu não me esforço? Porque, afinal de contas, se Deus me coloca nos lugares mais difíceis, é porque eu preciso aprender a produzir mesmo sob pressão. Eu preciso aprender a produzir mesmo sendo xingado, mesmo sendo incomodado, mesmo sendo desvalorizado. Porque se todo mundo ficar me alisando, me engabelando, é lógico, qualquer um produz. Qualquer um. Mas o planeta não precisa disso, ele precisa de gente muito mais qualificada. A fase nova de regeneração, quem tem um olho é rei num planeta atrasado como o nosso. As crianças que estão vindo, elas têm 3, 4 olhos. A gente não vai poder mais se conformar com um olhinho só, não. Porque esse um olhinho foi bom até agora, já não é mais para frente. Aquilo que a gente acha que a gente conhece, eles conhecem muito mais e nós não temos nada perto deles, do conhecimento que eles vêm. Ainda cheio de desequilíbrios, mas infelizmente eles chegaram na Terra e não nos encontraram preparados para educá-los. E agora eles vão ter que ainda correr com os desequilíbrios deles e tentar se reajustar lá para frente, porque não vai vir o reajuste da gente. A gente está totalmente perdido em nós mesmos. A gente está preocupado com os nossos problemas e nós estamos todos doentes quase, porque as nossas doenças são reflexo do nosso jeito de ser. Se vocês olharem as revistas médicas, finalmente, elas estão chegando na associação das doenças com o nosso estado espiritual, emocional. E aí agora saiu um trabalho associando a fibromialgia a períodos longos de sofrimento, que o Espiritismo já falava a fibromialgia legada com pessoa de crítica dura para consigo mesmo, mas está muito próximo. Já associou o câncer de mama com ressentimento e com mágoas e com estresses. Já associou o Alzheimer entre mulheres de 38 a 56 anos, principalmente, esse grupo que foi estudado, já associou com ciúmes durante muito tempo, com instabilidade emocional. Então a ciência está começando a chegar naquilo que a gente falava lá atrás, e Allan Kardec falava: um dia, ciência e religião caminharão juntas. Por enquanto, na dúvida, fique com a ciência. Olha, ele nunca foi tão acertado quando ele falou isso para os dias atuais. Porque nos dias atuais a gente acredita em tanta coisa que não é verdadeira, e aí a ciência mesmo, ela é a única que poderia dar para a gente a resposta. Mas a gente vê em algum lugar e fala assim: foi publicado em Harvard. Cadê o trabalho científico? Se me mostrar o trabalho científico, eu posso até ler e acreditar. Mas falar que foi publicado em Harvard não é suficiente. Todo mundo fala de Harvard. Mas a gente precisa não ficar acreditando em tudo que a gente escuta, né? Porque senão a gente descamba a porta larga, sem perceber. A gente acha que está indo a porta estreita, defendendo ideais, falando: estão escondendo isso de você, já tem a cura do câncer, mas agora aquele médico, não, ele manda você dar 3 pulinhos, dar uma voltinha e você está curado. Mas não estou deixando ele falar porque ele tem a cura. Quando sai para uma pessoa só, não pode ser o verdadeiro. Porque ainda mais quando a pessoa é agressiva nas opiniões dela, aí que não é mesmo, tá? Deus confia a missão a 3 pessoas distintas, nunca uma só. Quando uma informação nova chega no mundo, chega de diversos locais, não chega exclusivo de uma pessoa. Mesmo porque isso desenvolveria muita vaidade. E aí a pessoa sucumbiria como tantos sucumbiram, né? Com as vaidades pessoais. Que Deus nos envolva para que a gente possa se encontrar. Que nós façamos as reflexões no momento de dormir, reflexões frias sobre quem nós somos e qual é o nosso lado mais sombrio. Mas não deixemos de encontrar em nós as nossas virtudes.
porque todos as têm, e elas são lindas. E é pelas virtudes que nós conseguiremos educar as nossas sombras. Que assim seja. Obrigado. Bom, vamos então caminhando aqui para o encerramento da manhã de hoje. E morrendo de vontade de dar um spoiler para o aniversário da casa, do que as crianças estão preparando. Que hoje saiu cada coisa boa lá, né? Pra gente preparar. Estou morrendo de vontade de contar, mas não vou contar, tá bom? Não vou contar, né? Não vou, imagina, eu não vou contar, mas desde já trago essa energia para vocês quererem estar conosco, né? No aniversário da casa, que vai ser em outubro. Então, nós temos aí algumas semanas para preparar, certo? Estamos preparando com muito amor e carinho. Muito bem. Mas eu gostaria de falar uma palavrinha aqui, uma frase que eu aprendi na evangelização hoje com as crianças. Que quando a gente estava caminhando para o final, a Isa encerrou, fez a prece, e ela disse assim na prece dela, eu pedi licença para citar você, tá bom, Isa? Ela disse assim, que a gente possa ter uma boa semana com os ensinamentos que a gente teve hoje. Então isso pegou e bateu no meu coração assim, realmente vindo da criança, vindo de toda essa energia. Eu gostaria de compartilhar com vocês e com essa energia que a gente agora, de verdade, abre os nossos corações, ainda mais desde quando a gente chegou aqui, e agradeça de novo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade desse dia, de mais um dia aqui na Terra, mais um dia aqui nessa cidade, mais um dia na nossa família, mais um dia nessa casa de amor, de caridade. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos enviado seu Filho, nosso querido Mestre Jesus, para trazer esses ensinamentos de uma forma vivida, para que a gente tenha exemplos, que a gente possa se espelhar, que quando a gente não souber o que fazer, a gente tenha por onde começar. Obrigada, Senhor, pelo seu exemplo, mas muito obrigada pela sua proteção, para que quando a gente não conseguir seguir o seu exemplo, o Senhor nos resgate, nos ampare, nos ilumine e nos mostre de novo o melhor caminho. Obrigada, Senhor, por permitir que essa equipe de amigos espirituais mantenha esse trabalho de assistência espiritual a todos que aqui entram, a todos que aqui desencarnados são trazidos, que nós possamos ser também colaboradores dessa energia, com o nosso esforço, com a nossa vontade de fazer algo melhor. Obrigada, Senhor. E obrigada a cada um por ter vindo hoje aqui trazer a sua colaboração individual, seja na forma da palestra, seja na forma do abraço, seja na forma da palavra, no pensamento, ou simplesmente na emoção. Que nós todos juntos possamos unir cada uma dessas atitudes com os nossos amigos do bem. Muito obrigada. Que a gente faça desse domingo um domingo melhor, um domingo mais proveitoso, um domingo de esperança, um domingo de alegria. Muito obrigada. Que assim seja.